Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia. Paz, graça e misericórdia, né? É o 31 de março, né, irmãos? Aliás, de maio de 2022. E o mês se acabou e o ano está andando, né? Graças a Deus, os tempos passando. Cada vez estamos mais perto, né? Daquele grande dia, né? Que é o arrebatamento da igreja, que é o próximo grande acontecimento da criação, que vai ser o arrebatamento da igreja, quando serão cumpridos, né? Várias promessas, né? Não é isso? Várias promessas serão cumpridas, sendo a principal dela a derrota da morte, né? A revelação de que o Senhor Jesus venceu a morte, né? É isso? Lutando contra a morte, né? Contra os espíritos malignos, né? Conforme está escrito, né? É isso? Lá em 1 Coríntios 15, né? Falando ali sobre a ressurreição, né? Da igreja, o arrebatamento, né? O último aguilhão a ser vencido, né? É exatamente o aguilhão da morte. Graças a Deus, né? Nós estamos aqui, né, irmãos? Em vigilância, em perseverança, né? Em obediência à palavra, aperfeiçoamento dos entendimentos, né? Cada vez mais crescendo aí nesse entendimento e caminhando em direção à Nova Jerusalém, né? A vigilância aí significa o quê? Nós estamos dispostos, né, a nos despojar do velho homem, né? Nos despojarmos de quê? Do pecado e do embaraço que nos rodeia, né? Por isso somos forasteiros e peregrinos, ou seja, estamos caminhando, né, em direção a Jerusalém Celestial. E graças a Deus por isso e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele nos tem dado, né? Pelo entendimento da igreja, das religiões, né? Entendimento da palavra, né? E pela vivência da palavra. Então vamos continuar aqui com a nossa pequena meditação, né, irmãos? Estamos falando aí do embaraço, do pecado, né? Principalmente do embaraço, né? Da carreira que nos está proposta, né? Pelo Deus de Israel, pelo Senhor Jesus. E a igreja ela está caminhando exatamente nessa caminhada que foi proposta, né? Sabemos que essa caminhada ela tem um regulamento, né? Não é isso? Ela tem regras para serem caminhadas. E essas regras elas estão exatamente em consonância com a questão do pecado e com a questão do embaraço, né? Dos embaraços, né? E as regras são o quê? São os mandamentos, né? Os mandamentos que nós devemos entender e colocar nas nossas vidas. Que é isso que as virgens prudentes que serão arrebatadas fazem, elas, né? Ouvem a palavra e a põem em prática. Então nós vamos ver aqui alguns versículos que vai também nos lembrar acerca de coisas, né? De embaraços, de pecado e coisas que nós, conforme a gente está falando aqui. Vemos aqui na 1 Coríntios, né, no capítulo 6, né? E no versículo 12, tudo isso aqui a gente já sabe, nós só estamos apenas o quê? Nos lembrando, né? E fazendo relação e correlação entre os diversos ensinos apostólicos, proféticos e do próprio Senhor Jesus. Então aqui no 6,12 de 1 Coríntios está escrito o quê? Ó? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, né? Então, o que o apóstolo está nos dizendo aqui? Bom, eu posso fazer qualquer coisa,
né? Mas tem algumas coisas que não convém eu fazer, por vários motivos, porque elas são classificadas ou que estão incluídas nessa coisa aí chamada embaraço, laço, né? Ele dá até um exemplo aqui no versículo 13, né? Ó. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares, né? Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, né? Então ele está dando um exemplo aqui. O manjar, ele pode ser um embaraço, né? O glutão, né? A pessoa que é glutão, ele está embaraçado e pode chegar a ser um pecado para ele, né? Tipo, então são coisas lícitas e coisas, né, que não convém. Então o cristão, o embaraço para o cristão é aquilo que não convém ao cristão fazer, né? Não convém. Ele repete isso no capítulo 10, né, de 1 Coríntios, né? Ó. No capítulo 10, no capítulo 10 o quê? No 10:23, nós lemos o 10:11, o 10:23 vai dizer, ó, mesma coisa, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, ó, o que não convém o cristão fazer? Aquilo que não edifica, né? Então, aquilo que não edifica, não convém o cristão fazer e nem falar, né? Certo? Então, isso aí está incluído o quê? No tal do embaraço, né? Eu me embaraço quando eu faço coisas que podem até ser lícitas, mas elas não me convêm porque elas não edificam, não é isso? Então, esse é o princípio exatamente do embaraço que nós devemos evitar, né? E que nós estamos cercados por ele, como está escrito exatamente aí, né? Em vários itens das Escrituras, né? As exortações que são dadas pelos profetas, pelos apóstolos, né? Para que nós possamos, né, levar uma vida quieta, né? Levar uma vida tranquila, quieta, né? Sem preocupações. Por que nós vamos preocupar com qualquer coisa? Nós vimos ontem, por exemplo, que um dos embaraços pode ser o apego às coisas terrenas, né? Apego ao dinheiro, apego, enfim, a qualquer outra coisa que a gente tenha, né? Não, as coisas estão aqui no mundo para nos servir, para que nós, né, usemos dela, né, para a nossa edificação. Não é isso? Aí ainda não, na 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 13, 5, o que ele vai dizer aqui? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Olha, então o que acontece? O embaraço, né, nos leva à reprovação, porque ele pode ser, né, ele pode nos levar ao pecado, né, à transgressão de um versículo qualquer das Escrituras. Então, o que o apóstolo está nos dizendo? Que cada um de nós devemos nos examinar, né? Isso compete a cada um de nós, examinar a nossa consciência, os nossos atos, né? Examinar a vós mesmos, se permaneceis na fé, né? Se vocês estão fazendo ou falando coisas que edificam, né? Provai-vos a vós mesmos. Então, isso faz parte da nossa caminhada. Nós mesmos devemos nos provar. Nós mesmos devemos nos examinar, com base nas Escrituras, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus está em nós, né? O Espírito do Senhor Jesus a mente dele está em nós. E a mente dele é a mente de obediência, né? Mente de sabedoria, de inteligência, né? Mansidão, humildade, perseverança, né? Discernimento, né, irmão? Todas as virtudes que nós devemos cultivar
no nosso dia a dia. Não é isso? Então vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua e paz seja com todos nós.